gente. Meu nome é Letícia. Da onde tu é? Sou do Rio. E teu ano na faculdade? 2023. Comecei agora esse ano. 23. Tá. Primeiro ano. Agora, você meu primeiro ano. Comecei agora. Tá. Eu sou Jordana, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e eu sou do segundo ano. Oi, gente, eu sou Mariana, eu sou de Salvador e eu sou, como Lele, sou o primeiro ano aqui no Northwestern. E aí, o Lucas da Brasa nos enviou umas perguntas para a gente poder ir respondendo para facilitar o entendimento de vocês e também sobre a Northwestern em Qatar e também para poder divulgar essa universidade, já que muitas pessoas no Brasil e na América Latina não desconhecem dessa oportunidade. Então, a primeira pergunta é: quando e por que vocês decidiram que iriam estudar fora? Tá, posso começar? Pode. Então, no meu ensino médio, eu sempre tive essa vontade de querer estudar fora e tal, mas eu achava que era impossível. Tipo assim, ou eu tinha que ser muito rica, coisa que eu não sou. Então eu já descartei logo quando eu comecei a ver o preço e tal, não sei o quê, porque no colégio militar, as faculdades iam muito lá pra mostrar pra gente e tal. E era tudo, tipo, absurdamente caro. Então eu falei, desiste, é muito possível, ou tem que ser, tipo, com muito dinheiro, ou tem que ser muito nerd, tipo, ao extremo. Então já logo descartei. Aí eu vim em janeiro de férias, porque minha madrinha mora aqui no Catar. E aí eu vim de férias em janeiro. Terminei o colégio ano passado e vim de férias em janeiro aqui pro Catar. E aí eu fui. Pode contar tudo mesmo? Pode, resumo. Resumindo. Conheci a Jordana numa festa. E aí ela falou: tu fez faculdade aqui, não. Aí beleza. Ela mandou mensagem, me explicou tudo como é que funcionava. Eu me interessei. Fui lá conhecer a Northwestern. Falei assim: vou querer aplicar, decidi mudar tudo. Falei: caramba. É uma oportunidade única. Comecei o processo, a Jordana me ajudou muito, explicou tudo direitinho como é que funcionava e tal. E aí, quando eu voltei pro Brasil, porque meu visto de turista aqui acabou, eu recebi a notícia que eu tinha conseguido entrar, e aí vim pra cá. Ótimo. Mariana? Então, eu vim passar férias aqui também, porque meu tio é piloto aqui. E aí, por coincidência do destino, o tio da Letícia também é piloto aqui e a gente se conheceu porque eles moram no mesmo condomínio aqui. E aí ela me contou sobre a faculdade, eu também tinha planejado outras coisas para minha vida, eu ia voltar para o Brasil, eu só tinha vindo passar aqui 2 meses, acabei ficando 6, porque ela me contou sobre a faculdade, que a Jordana tinha contado para ela, e aí eu falei assim, caramba, eu preciso, nossa, quero muito. Eu já tinha uma vontade de estudar fora, mas parecia meio impossível, assim, sabe? Mas então eu decidi pesquisar, e eu corri atrás, a gente estudou muito, até que, graças a Deus, conseguiu entrar e estamos aqui agora. E a minha história é simples e resumida, também sempre quis estudar fora, sempre tive a oportunidade de fazer o intercâmbio nos Estados Unidos em 2014, fiz um ano de ensino médio, voltei para o Brasil e pensei que não era o que eu queria para minha vida. Encontrei uma amiga no shopping, no Natal, na véspera de Natal, ela me disse que estava indo estudar fora e eu pensei, então, como a Letícia falou, não é só para os ricos milionários e os Einsteins da vida. E aí decidi... É verdade, gente. Decidi em 2017 que eu ia tirar aquele ano off para me dedicar ao processo de application e vim parar aqui no Catar, tentei estudar na Northwestern Main Campus, não deu, mas eles me encorajaram a mandar minha candidatura para o campus de Doha, e eu fiz isso com muito orgulho. Hoje faço parte da comunidade do Catar. Eu sei que teve uma menina brasileira que se formou em 2012, mas acredito que eu tenha sido a primeira aluna internacional do Brasil aqui, e até o ano passado eu era a única. E aí consegui trazer mais 2 meninas para agregar a comunidade brasileira aqui de Doha. Isso. Bueno. Segunda pergunta e por que escolheram a NUQ? Então,
Quer comentar? Tá, então, eu ia fazer uma coisa totalmente diferente no Brasil. Eu tava pensando em fazer medicina, nada a ver. Mas então eu conheci o programa daqui, que é Communication Journalism, e aí eu conheci e eu fiquei muito encantada, porque aqui tem muitas oportunidades, muitos programas legais. O curso em si é um curso que você pode trabalhar com diversas coisas, então eu me apaixonei por isso. E aí foi a mesma coisa assim, de apareceu, eu fiquei apaixonada na hora, aí eu falei, só vamos, aí foi isso que aconteceu. Mas eu não pensava em fazer isso antes. Mas estou muito feliz com o curso que eu escolhi e que eu estou fazendo. Tá, então, é mais ou menos a mesma coisa. Eu tinha outros planos no Brasil, que eu queria ter uma profissão que eu pudesse conciliar meu esporte e ao mesmo tempo a profissão. E aí eu tinha, meus planos era fazer medicina veterinária por causa do hipismo. E aí quando eu vim pra cá, ajudando a mostrar a faculdade, eu vi que me encantei pela faculdade, pela estrutura, porque é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Então, assim, é outra visão, porque no Brasil a gente também não tem noção dos cursos. Eu, por exemplo, não sabia, pra mim, jornalista, assim, não tinha noção mesmo do que era. No Brasil a gente não tem essa noção. Infelizmente, no Brasil, os únicos cursos que prestam é medicina e direito, né? Então, a gente não tem muita noção dos outros cursos. E aí, quando eu conheci a faculdade aqui, vi como tudo funcionava e tal. E aí eu vi que era, assim, perfeito. Eu poderia juntar, tipo, o meu esporte junto com o jornalismo. E é isso. Eu escolhi a Northwestern University em Qatar porque é uma filial da Northwestern University, que é a 9ª melhor dos Estados Unidos e a 20ª melhor do mundo. Então, a gente tem equipamentos nota 1000, professores nota 1000, tudo que tem no campus principal dos Estados Unidos a gente também tem acesso aqui. E no final a gente sai daqui com um diploma americano, né? Não interessa se a gente fez no campus de Evanston, se a gente fez no campus de Chicago, ou se a gente estudou no campus de Doha. E além de tudo isso, a gente está no Catar, que é um país muito único, muito diferente, que vai acontecer a Copa do Mundo em 3 anos. 3 anos. Eu acho que para quem essa área de jornalismo e comunicação e a Copa vindo aí, eu acho que com certeza, né? Nossa, é um país que está crescendo muito, que tem muitas oportunidades. E eles têm muita visão, assim, então eles trazem as pessoas de fora, eles precisam de pessoas de fora, entendeu? Então é isso. Temos uma pergunta aqui, galera. Olha só, Catar não tem um custo de vida muito alto? Não sei se já falaram disso, acabei de chegar. Oi, Pedro. Tudo bem? Não, a gente não falou sobre isso ainda. Mas é interessante falar, eu acho. É porque a gente sabe que o empecilho para as pessoas estudarem fora é a questão do financeiro, né? Com certeza. Se não fosse pela bolsa de estudo e de mérito que nós 3 temos, a gente não estaria aqui. Eu não sei. Eu não estaria aqui, com certeza, eu não estaria. Então, sim, o Catar tem um custo de vida alto, é um país muito pequeno, tipo, comida, não tem plantação de alguma coisa, o país tudo não é importado. Ele não exporta nada, tudo vem de fora. Tudo vem de fora, porque é um país muito, muito pequeno. Mas em compensação, é um país muito rico, que, para vocês terem uma noção, a economia era baseada no cultivo de pérolas antigamente, e hoje é petróleo e gás natural. Exatamente. Então, sim, tem um custo de vida alto, mas a gente tem o apoio financeiro da universidade, da Qatar Foundation, que é a fundação do país, que traz as universidades do mundo inteiro para terem uma filial em Doha. Exatamente. E a gente também tem a oportunidade de trabalhar dentro da universidade e ganhar o nosso salário, que é suficiente para... Né, vai de cada um, né? O que você costuma gastar, né? Tem que saber. Mas eu acho o trabalho daqui muito bom. A oportunidade de trabalhar enquanto estuda, eles são muito flexíveis também. Eles, você consegue, dá para viver aqui tranquilamente, entendeu? Sim. Com um salário de estudante. Então é bem legal. Tá. E como que a NUQ está correspondendo às expectativas? Nossa! Não tenho nem palavras. Quando você acha que você já viu tudo na vida, eles vão lá e pá, surpreendem de novo, sabe? Juro, sério, é incrível. As aulas daqui são muito boas, os professores são muito bons.
temos vários eventos, vários clubes, temos vários programas, a estrutura do prédio é surreal, coisa de outro mundo, assim, sabe? Então, sem palavras. Não, também. Nossa, assim, os professores são... É outro nível, assim, sabe? As aulas são muito legais. Não tem uma aula que eu fale assim, caramba, não tô gostando. Não, todas as aulas são muito legais. Os professores são muito prestativos. Eles são muitos assim... Falando aqui pro meu ponto de vista. São muito comunicativos. Ele conhece o aluno. Todo professor, tipo, sabe, tem essa intimidade com o aluno. Então não é assim, o professor mal me conhece. Não. Os professores vão até você, conversam com você. Você tem a liberdade de ir até o escritório do professor, conversar com ele. Isso eu acho muito legal. Porque, às vezes, em colégio, assim, ou em outras faculdades, o professor mal sabe seu nome, mal sabe quem você é. É verdade. E aqui isso é totalmente diferente. Isso, pra mim, é o maior bônus. Assim. É o maior bônus. Porque da NQ. ele sabe, o professor sabe quem você é. Então, ele chega pra falar com você. Exatamente. Ele sabe o que você tá precisando melhorar. Ele te chama, te manda e-mail, conversa com você. Então, a gente tem essa liberdade de ter uma relação professor e aluno, sabe? Mas de uma forma diferente. Uma forma que, assim, você sabe que você pode contar com aquele professor. E não é caso de um ou dois, são todos, pelo menos os meus. Mas todos os meus professores são muito assim, e é muito legal. Como eu estava dizendo, eu acho que o maior bônus da universidade é que é um campus muito pequeno. Eu digo campus porque aqui no Catar a gente tem a Education City, que é um complexo, uma cidade universitária, e cada universidade, cada prédio é uma universidade, é um campus. Então, a NUQ tem 300 e, sei lá, menos de 350 alunos, com mais de 50 nacionalidades diferentes. Todo mundo sabe quem tu é, todo mundo sabe teu nome, é fácil de fazer amigos, é fácil de, né, ter uma relação boa com os teus professores. Você não se sente tão excluído assim, cada um tem seu próprio sotaque de inglês, você não vai se sentir, tipo, de fora, todo mundo te acolhe bem. O staff daqui é muito legal também. E é isso, todo mundo sabe quem você é, entendeu? Isso é muito legal, é muito importante. Próxima pergunta. Durante o application, qual foi a maior dificuldade? E qual a maior dica que vocês têm para os essays, que são as redações? Para mim, foi a matemática, sem dúvida, porque aluna de comunicação é porque eu gosto. Sendo aluna de comunicação é porque eu gosto das humanas. Então, eu odeio as exatas. Então, para mim, a pior parte foi estudar para o teste, o SAT, de matemática, porque inglês eu estudo há muitos anos. Minha mãe é professora de inglês, então ela me ajudava a estudar para as provas de proficiência e para a sessão de inglês do SAT. Mas a matemática foi difícil. E porque eu tirei um ano off, né? Eu tive tempo suficiente para me planejar, para não atropelar tudo e fazer tudo com calma. Já as meninas. Já a gente. A gente não pode falar muito. Então, a gente foi totalmente diferente. Nós tivemos, tipo, 2 meses para fazer tudo, literalmente tudo, estudar, para fazer a prova, para fazer teste de proficiência, mas é porque a gente queria entrar esse ano, porque a gente queria entrar esse ano, a gente queria entrar logo. Não é porque tinha que ser assim, é porque a gente queria entrar esse ano. Aí a gente correu, estudou muito, tipo, intensivão, assim mesmo, para poder conseguir entrar. Para mim, a minha maior dificuldade foi o tempo da prova, tipo, como o inglês não era uma coisa tão presente na minha vida, eu fazia curso e tal, mas nunca foi algo tão assim. O fato de eu estar lá e ter que pensar em inglês e raciocinar muito rápido para fazer a prova foi uma dificuldade para mim. E a redação, eu não tive tanto tempo, na verdade, eu tive, alguns dias, na verdade, para fazer. Uma dica, eu acho que você buscar inspiração. Você pensar em uma coisa assim que te inspire e você só deixar as palavras saírem assim, enquanto você terminar, você ajeita se tiver para ajeitar, entendeu? É muito importante salientar que a redação, eu lembro que alguém falou isso pra mim, que a redação é como se fosse uma pessoa. Não, mentira. Que a tua candidatura é como se fosse uma pessoa. Tu não vai construir um corpo humano com um braço a menos, uma perna a menos, ou... Não foi. Ou metade do nariz.
Então, a redação é uma das partes mais importantes, porque é o único momento em que tu pode realmente mostrar quem que tu você é. é. E é nesse momento que tu precisa escrever sobre alguma coisa que ninguém jamais escreveu. Exatamente. Então, você tem que chamar atenção na primeira frase. Então, eu lembro que o texto que eu vi como exemplo, que era do Gabriel, que hoje estuda na Columbia University, ele disse que carregava um pente no bolso. Nossa. Essa foi a primeira frase. Então, assim, ele é do colégio. Ah, você é do militar, colégio. Tá vendo a live? Não sei. Não sei. Mas, enfim. É buscar pesquisar mesmo, Isso, pesquisar e outras redações e tentar se diferenciar. encaixar de algum jeito, entendeu? E tem Alguma história sua que ninguém sabe, alguma coisa assim. Que Isso. você gostaria que as pessoas soubessem mesmo, entendeu? Uma coisa interessante. Isso. Eu acho que é bem pessoal essa parte da redação, Com certeza. Uhum. porque tem que ser algo assim, seu, sabe? Então não adianta, você tem que pegar modelos de outras pessoas, assim, pra você ver mais ou menos como funciona, né? Mas eu acho que a história, assim, né, a redação tem que partir de dentro de você, que é quem você é. Uhum. Pergunta. Vamos fazer mais uma dele aqui. Muitos alunos brasileiros têm que balancear estudo para os vestibulares e para o SAT/ACT ao mesmo tempo. Como vocês estudaram e caso vocês também tenham feito o Enem, como se organizar? Então, a gente fez o Enem. Então, você fez o Enem, né? Eu fiz o Enem. A gente fez o Enem. Só que como a gente terminou o colégio ano passado, o Enem é em novembro. Então, a gente fez o Enem em novembro. E a gente terminou o colégio em dezembro e viemos pra cá em janeiro. Então, a gente começou a estudar pra cá quando a gente já tinha feito o Enem. Porém, eu tenho amigos, né, lá no Brasil, que também fizeram o Enem e as provas, os vestibulares americanos. E eu creio que tudo é uma questão de, né, de balanceamento, De organização. De organização. E Eu também acho que é assim, se você tem que ver o que você quer. Por exemplo, eu passei minha vida inteira estudando para o Enem. Então, eu focava só no Enem. Quando chegou essa oportunidade de eu fazer o SAT, eu fiz o SAT no caso. Então, eu foquei só nisso, sabe? Então, eu acho que é muito essa questão de você também ver o que você quer e trabalhar naquilo, sabe? Porque o nosso caso foi diferente. A gente não preparou a vida inteira para fazer isso. A gente apareceu, então a gente se esforçou muito e foi isso, entendeu? Mas a organização é tudo na vida, eu acho. No caso delas, elas não fizeram o processo do vestibular do Enem e do application ao mesmo tempo. Não, a gente fez, no caso, primeiro o Enem e depois esse processo do application, entendeu? Isso. Eu também não fiz ao mesmo tempo. Eu, na verdade, tive 2 gap years, então eu me formei em 2015 e passei 2016 inteiro estudando para o vestibular da região, da Universidade Federal, e no segundo ano me dediquei ao processo do application. Então, para mim também não atropelei, assim, sabe? Mas eu acho que vale o que elas disseram. Mais uma pergunta. O que foi o diferencial de vocês no application? Boa pergunta, porque aqui estamos nessa sala com 3 pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes, entendeu? Eu não sei realmente. O diferencial, assim, você diz, pode ser. Tipo assim, o que fez o admission officer decidir escolher a gente? Não sei, acho que minha redação, porque todas as pessoas da minha família choraram com a minha redação. Tô brincando. Eu não sei. Talvez pela minha redação, talvez pelo esporte, porque... Eu acho que é a junção de... as cartas de recomendação também. Com As certeza. cartas de recomendação são muito importantes. Eu acho que eles analisam muito em geral, entendeu? Não é especificamente uma coisa. Eu acho que eles olham um geral, assim. Eu tenho certeza. Eu certeza que é isso. Na NUQ, porque eu e a Mariana trabalhamos pro Admissions. Admissions Office. Então, eu posso dizer com certeza que eles olham a application no geral. Eles olham, como eu disse, o corpo humano inteiro. Eles não olham só um braço direito ou a perna esquerda. Então, vale tudo. Tem que ter notas boas, sim. Tem que saber falar inglês, sim. Tem que ter carta de recomendação. Tem que ter essay. Tem que fazer redação. Tem que fazer atividade extracurricular. Um monte de coisa. Mas, né, num geralzão, assim, tem que fazer sentido.
se você for tipo assim, sua redação for muito boa, eles vão ficar só naquela redação, entendeu? Uhum. Não, ele é um geral, um todo, eles vão falar, essa pessoa é boa, essa pessoa não, entendeu? Entendeu? Não é isso, né? É isso. Pois é. Então, também não tem... Muita gente pergunta sobre nota de corte, porque no Brasil tem isso, né? Aqui, Não adianta, entendeu? eu sei que no campus principal, a nota de corte por É um pouco SAT era maior. 1.400 pontos. Eu sei que lá é um pouco maior, É um porque a pouco concorrência é maior. Claro, são Óbvio, 1.000 e é. milhões, 1.000 alunos. Aqui não, Aham. somos 300. Mas não tem que se, tipo, bloquear pensando, nunca vou conseguir fazer esse score na SAT. Exatamente. E aí, por isso eu não Por vou isso entrar. não vou entrar, Então, exatamente. muitas coisas contam. E outros vocês podem tentar, gente. Tem, tipo, SAT toda hora também. Tem várias datas no ano. Não é só uma tentativa igual a Enem, por exemplo, entendeu? É isso. Então, Tem uma pergunta ali, pergunta ali. gente, calma aí. Esse ano terminaria minha primeira graduação. Eu poderia fazer a segunda graduação nessa instituição? pode, eu acho. Eu não sei. Eu sei que tem Master lá no Northwestern. Não tem? Tenho agora, acabou Agora. de lançar um programa de Isso, mas pós-graduação, que é jornalismo esportivo. Ah, que legal, não sabia. Uhum. Então, se o Vinícius já fez uma graduação relacionada a jornalismo e comunicação, tu pode tentar se candidatar para o programa de pós-graduação. Uhum. Mas eu acho que, eu não sei, essa é uma Pedro, pergunta que a agora do gente Pedro. só um pouquinho, que a gente teria que voltar para Voltar. responder. É. Só outra coisa que eu lembrei, que a gente não falou ainda, que é muito importante salientar, que na Northwestern só tem 2 cursos, Isso. comunicação e jornalismo. A daqui, do Catar. Isso, porque na Education City, como eu disse, cada prédio é uma universidade e cada universidade traz os seus melhores cursos. Portanto, tem uma faculdade de medicina, uma faculdade de comunicação e jornalismo, uma de Relações história, internacionais. relações internacionais, ciência Moda. biológica, moda, artes, Science, Computer science. Computer business, science. isso, computação. Então, cada um é um curso, vamos dizer assim, entendeu? Isso. Aí a Northwestern daqui é comunicação e jornalismo. Isso. O vídeo ficará disponível, isso, ó, aviso, o vídeo ficará disponível depois no canal da Brasa. O Pedro pergunta, tiveram destaques, experiências a nível nacional e internacional ou foram pessoas normais enquanto estiveram no Brasil? Normal, totalmente normal. Ai, meu Deus. Puta. Deixa eu pensar. Go Ed, quer explicar? É minha mãe. Oi, mãe. Oi, tia! Eu tive, durante o ensino médio, eu participei de um clube de educação ambiental que ganhou um prêmio da Rio Mais 20 com a... Deixa eu agora, eu esqueci. Acho que era um projeto da ONU com a Rio Mais 20. A gente ganhou como destaque, projeto destaque nesse evento que se chamava World Environmental Day Winner, alguma coisa assim. Com o grupão todo que participou, não era só eu, nem um grupo de 5 pessoas, mas era a minha turma inteira. Eu também ganhei um prêmio da Microsoft, né? Um beijo. Com a minha turma também, com o grupo da minha... Isso, no colégio, que se chamava Educadores Inovadores. No mais, eu lembro que eu fui, tipo, aluna de destaque da minha sala. E... Não mais, Então, vai lá, continue. Tá. Então, eu fiz o último ano no colégio militar. Então, eu acho que isso também, né, por ser um colégio reconhecido lá no Brasil e tal. E eu era federada pela Federação Brasileira de Hipismo. Então, eu competia pelo Sul, né, ao redor do Brasil, representando o Rio de Janeiro. Não sei se isso... Mas, enfim. Acho que só isso. Tá. Acho que é só isso. O que vocês acham da cidade de Doha? E o que vocês geralmente fazem para se divertir no tempo livre? Quando eu cheguei aqui, ainda não tinha nada, não tinha pensado ainda antes daqui e tal. Eu já amei de primeira, assim, porque eu gosto muito daqui mesmo. Eu acho que tem bastante coisa pra fazer. Assim,
Tem. durante um período de tempo. Aí depois acaba as coisas e tem que ficar procurando coisas pra fazer. Mas tem muito museu, tem muita praia assim, diferente pra ir. Shopping, mas os shoppings daqui são bem legais e tal. Eu acho que é um lugar muito diferente, assim, sabe? Muito diferente do que você vai achar aí, comparando com o Brasil. As pessoas são diferentes, a cultura é diferente, a religião é diferente. Mas tem muitos atrativos, muitas coisas legais pra fazer. E é um país que tá literalmente em construção, Tá se sabe? transformando. Tá se transformando totalmente. Eu tinha vindo aqui já há um tempo atrás e a mudança da primeira vez que eu vim da agora é drástica, entendeu? É surreal. Então sempre tem coisas novas, sempre tem um museu novo ou alguma coisa, literalmente alguma coisa nova pra fazer aqui. Pra se divertir no tempo livre, é sair com os amigos, se reunir na casa dos amigos, sair pra restaurantes, essas coisas assim, mas é um lugar bem legal. E É porque aqui em Doha, metade do ano é muito quente. Porém, você não sente tanto calor assim. Só se você sair na rua. Porque todos os lugares têm ar-condicionado. Eu tô de entendeu? moletom aqui, Exatamente. porque o ar-condicionado tá no 17. Não, a faculdade faz muito frio, muito frio. Eu fico morrendo, sabe? Assim, você não sente que tá, tipo, 40 graus lá fora. Sabe? Porque eles são muito preparados pra isso. Então, é uma coisa... Mas, enfim, tem o Museu da Arte Islâmica, tem o Museu... O National Museum. O nosso Museu Nacional do Catar, que acabou de lançar. Que é muito surreal. Tem muitos shoppings, tem a Tem Pérola, o Souk, que é um mercadão árabe. Isso, o Souk é muito legal. Tem Mesquita pra visitar Tem também, é legal. mesquitas. Dá pra comprar bastante souvenir no Deserto, mercadão. que é bem Dá legal. pra dar de camelo. É bem legal. É bem diferente, é uma cultura diferente, mas é muito legal. É, porque, né, quando tu chega aqui, pelo menos eu, quando cheguei aqui, saí da porta do aeroporto, olhei pra direita, daí eu vi uma moça toda coberta com a baia e com o lenço na cabeça e até com um véu aqui cobrindo o rosto. Eu olhei pra esquerda e vi um cara com um vestido branco, uma Onde eu acessório na me meti, cabeça. né? Aí eu vi aquele bafo de 48 graus, assim, na minha cara, eu pensei, o que eu vim fazer nesse país? Aí, depois, no dia seguinte, já tava de boa, já tinha me adaptado mais, mas é um choque cultural muito grande. Sim, pra mim, foi muito grande, mas, assim, todas essas diferenças não se comparam com, né, tudo que a universidade nos oferece, do que o país Segurança oferece. também, porque aqui, assim, a segurança Nossa, não tem nem o que falar. a gente vai no shopping, deixa o computador, MacBook e o iPhone em cima da mesa E vai vai no ficar banheiro, ali. 10 minutos, volta. Vai ficar... Não tem mesmo um assalto aqui, nada. Não tem mesmo. É muito legal. Perguntaram aqui, como é administrar a distância da família? Então, é difícil, né? Eu acho que é difícil. Porém, por exemplo, no meu caso, minha família tá lá no Brasil, mas a gente sente saudade, mas hoje em dia, com tanta coisa, a gente conversa por WhatsApp, a gente conversa por FaceTime, a gente conversa toda hora. Se der, eu tô falando toda hora com eles, sabe? Então, é uma coisa que hoje em dia, por causa da tecnologia e tudo, a gente fica mais próximo, apesar da distância, sabe? Então, bate a saudade, bate. Mas é por um bem maior, sabe? Eles estão muito felizes, muito orgulhosos e as E a gente oportunidades tem aqui são férias muito também, dá maiores. pra ir Tem visitar, férias, né? tudo isso também, entendeu? Então, é isso. E ainda que vocês duas têm família aqui, né? A gente tem Então, nossos tios A aqui. gente não sente tão distante assim, né? Agora, meus pais, minha família toda tá no Brasil. Eu não tenho ninguém aqui a não ser um casal, uma família de amigos que eram meus vizinhos lá na mesma cidade. E Por eles coincidência, também são os amigos dos nossos tios. eles me adotaram, assim, como filha, mas FaceTime, WhatsApp o dia inteiro, áudio, vídeo, foto, né? Contando sobre a nossa rotina, nosso dia, sempre deixando as pessoas sabendo o que está acontecendo, porque estando 15 horas de distância de avião do Brasil e milhares de quilômetros, a gente sabe que, né? As pessoas se preocupam. Sim. Mas quem escolheu estudar fora fui eu, então eu sabia que isso era uma consequência. uma consequência. Não é nenhum problema, era uma consequência. Mas a gente tem tanta coisa para fazer, a nossa cabeça está sempre cheia que às vezes não dá tempo de sentir saudade.
E quando sente, é normal fazer o quê? Mas a gente tá sempre também distraindo a cabeça, né? Aqui, então. Uhum. Como são as organizações estudantis daí? Tem muitas? São temas variados? Hã? As organizações Faculdade. estudantis, tipo os clubes. Ah, tá. Ah. Nossa, tem muitos clubes aqui. Tem, inclusive, tem o Brasa Catar, que eu fundei sozinha no passado, junto com uma amiga mexicana, porque só tinha eu de brasileira. A gente abriu para a comunidade latino-americana da Education City, que é a cidade universitária. E tem clube de debate, tem clube de dança indiana, tem clube Xadrez, futebol, xadrez, basquete. futebol, basquete, Tem clube de Tem filme, tem bastidores também, clube é bem legal. de Que a gente voluntariado, voluntariado. crianças com de caridade e Isso. tal. deficiência. Tem clube de filme, tem clube que na verdade não é filme. Qual é? Como assim? Aquele It's Not Another Film Club. Ah, que eu tô usando moletom de Ah, fuzil. exatamente. É um clube de filme, sim. A Não, gente... porque falaram que não era. Tá, enfim. Não, é um clube de filme. Mas o nome é Not Another Film Club, porque não é só mais Só um mais um. clube, tipo, é pra ser o clube, entendeu? Entendi. Enfim, tem o The Daily Q, que é o jornal Ah. da escola. A gente tem um jornal que não é diário, porque a gente sabe que tem o... Como é que é? Northwest. Alguma coisa assim, o jornal diário da Northwestern em Sério? campus tem um jornal diário. Aqui, tipo, não é diário, mas ainda assim funciona. É. O jornal da escola é um jornal que manda, espalha notícia para toda a cidade universitária. E tem muita opção para todos os gostos. Todos os gostos. Tem clube de música também. É isso, clube de música. Quais são as qualificações pessoais que chamam a atenção dos seletores? Eu acho que isso varia muito, né? Eu acho que é um contexto. É isso, não. Eu acho que é aquilo que a gente falou Falou, antes. Não é uma coisa que te Uma coisa faz entrar, específica, né? Tudo conta, tudo vale a pena colocar na tua application se tu acha que aquilo vai fazer uma diferença, né? Que vai chamar atenção. Eles estão buscando pelo comum, uma pessoa que é engajada, que participa da comunidade no Brasil, que participa de clubes na escola, que cuida, tipo, atividade extracurricular vale desde cuidar do teu irmão no final de semana até participar do Ser do presidente time da de escola. hipismo, ou ser representante Da equipe, escola, né? isso, da equipe. Ser presidente do Grêmio Tudo vale. Estudantil. O mais não tem uma coisa Resumindo, tudo que específica. você tem. Eu acho que essa é a diferença, né? De faculdades no Brasil e faculdades americanas. Que eles valorizam muito a sua trajetória, assim, sabe? Na escola. Não é só a sua nota final que vale, é um geral, né? Tudo que você tem feito na sua vida tem um valor, né? Seja no esporte, seja, sei lá, numa outra atividade. Exatamente. Quando o primeiro semestre começou, no caso, vocês duas. Já vi. Teve a semana de orientação, começou no dia 19 de agosto. E o início das aulas foi no dia 25 de agosto. Vocês tiveram alguma dificuldade em se adaptar? Não muito. O pessoal daqui foi bastante acolhedor. Então, não tivemos muito, tanto os funcionários quanto os nossos colegas em si. Todo mundo muito acolhedor, todo mundo recebendo a gente muito bem. E é isso, você achou alguma dificuldade? Eu acho que assim, por exemplo, não sei. Acho que não. Acho que assim, não foi uma dificuldade, assim, eu acho que qualquer início de faculdade é assim, né? É uma questão de adaptação com as aulas, com os horários, com os professores, com o método, porque é totalmente diferente. Tem coisas aqui que a gente nunca fez no Brasil. A forma, né, que os professores avaliam, eu acho que é bem diferente. Então, é tudo uma questão de se adaptar e de conhecer como é que funciona a metodologia, tudo certinho. E depois vai de boa. É uma adaptação normal, como em qualquer faculdade. Eu, claro que tive dificuldade de me adaptar. É um pulo muito grande, é um salto muito grande, né? Do ensino médio para a faculdade.
Mas, no mais, assim, eu acho que no primeiro ano o mais difícil é essa adaptação ensino médio e faculdade, porque agora a gente deixou de ser adolescente para ser adulto. Então, hoje no segundo ano, com a perspectiva de aluna de segundo ano, eu acho que o mais difícil é o conteúdo mesmo, tipo, tarefa de aula, tema, leitura, né? Redação, isso é o que mais... Crê. Minha amiga. Cheguei agora, não sei se já falaram, precisam fazer... TOEFL. Quem é? Ana Minha Cláudia? amiga, isso. Do colégio. Cheguei agora, não sei se já falaram. Precisa fazer TOEFL e SAT? Sim, precisa fazer. Ou TOEFL, ou IELTS, ou SAT, ou ACT. Exato. E esse teste dá para fazer normalmente nas capitais ou nas cidades No grandes Rio tem bastante. no Brasil. Só você pesquisar direitinho as datas que tem, todas as cidades, os dias, os horários, tudo direitinho. Anselmo, o clube de música inclui músicas clássicas, locais ou vários gêneros de estilo? Vários gêneros, é. Porque o clube de música, ele é comandado por uma menina que... não me lembro de onde é que ela é, mas ela é árabe da região, mas os membros são de vários lugares do mundo, então... música clássica, tipo, não é uma orquestra, assim, não é um clube que tu vai para praticar um instrumento toda semana. Eles fazem algumas atividades que envolvem música. Uhum. O que vocês usaram no processo de application? Como assim? Como assim o que vocês usaram? Qual foi a parte mais difícil de todo o processo? A gente falou... é minha amiga também. Hoje. A gente... tá, porque ela chegou agora, tá ouvindo. A parte mais difícil... Pra mim, como eu falei antes, era a matemática, porque eu odeio matemática. Pra mim foi o tempo da prova. O tempo da prova. Isso é interessante falar, porque o SAT e o ACT e todos os testes padronizados, o problema desses testes não é o conteúdo, porque o conteúdo em si é ok. Bem de boa. O problema é manejar o tempo, né? Exatamente. Eu acho que gerenciar o tempo. No geral, assim, eu acho que a parte mais difícil foi porque, assim, é algo diferente, né? Então, a gente tem que preencher aqueles formulários com várias perguntas, anexar vários documentos, cartas de recomendação. Então, é um processo, assim, longo, cansativo, né? Mas não é nada impossível. Outra coisa que eu lembrei de falar agora são as oportunidades de viagem que a universidade proporciona, que são várias, são muitas. Então, a gente tem, por exemplo, o Service Learning Trip, que é uma viagem de voluntariado que acontece todo o Spring Break durante 8 dias, que pode ser para qualquer lugar do mundo. Eles já foram, inclusive, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, no ano. Ano passado, não, minto. Ano passado, no caso, ano acadêmico, né? Mas esse ano. Semestre passado. Isso, semestre passado eu participei desse programa, que é Service Learning Trip, para o Quênia, e aí a gente construiu uma base para uma fundação para um tanque de 10 mil litros de água para as crianças de uma escola primária poderem ter acesso à água limpa. Além disso, tem o Global Media Experience, que é um programa que normalmente são sempre 12 alunos que são selecionados para participar das viagens de estudo, que a gente vai para eu fui para Nova York com mais esses colegas, e a gente visitou empresas de mídia, assim, as mais influentes as mais influentes do mundo, digamos. A gente visitou o Facebook, o LinkedIn, ABC News, Inc. Stories, Fortune Magazine, Vice News. A gente visitou uma empresa de produção da Broadway, Fleischmann & Hillard, que é uma empresa de RP. Enfim, além disso, temos agora um também que a gente vai estamos até trabalhando no application, que a gente escolhe um país que a gente quer ir e a gente vai fazer algum serviço voluntário também, mas não é dessa do Spring Break, não. Eu acho que agora no final do ano. É que essa do Service Learning Trip e Wildcat Surf, que é essa que você está falando. Isso. Elas têm o mesmo propósito, só que o Service Learning Trip, alguém, decide tudo pra gente, a gente vai,
e faz o Isso. que alguém, que alguém normalmente já a tá. supervisora Aham. decide junto com o comitê. Já tem lá, um lugar fixo, é pra esse E a lugar que você proposta vai, também. a proposta. Já o Wildcat Surf, os alunos que né, que criam decidem. essa Grupo, proposta. né? Cria Ou um em projeto. dupla, ou em grupo. Uhum. A gente vai, preenche o formulário do site, para onde a gente quer ir, qual o propósito, para fazer o quê, qual país, com quem, né? Mostrar a nossa proposta, e aí eles escolhem, né? Aham. E mandam esse grupo ou essa dupla para tal país para fazer o tal serviço, né? Além disso, tem Language Grants, que daí tu vai pra qualquer lugar do mundo também, que se tu quiser aprender espanhol, tu vai pra Espanha, ou pro Chile, ou pra Argentina. Se tu quiser aprender italiano, tu vai pra Itália. E faz um programa de 4 a 6 semanas. E tudo isso é custeado pela universidade. Tem o no seu terceiro ano de comunicação. Se você escolher comunicação, você pode fazer 6 meses no main campus lá em Evanston. E se tu escolher jornalismo, você tu tem que faz fazer uma residência. Isso. Também pode ser onde tu quiser. Esse ano, pessoas foram pro The Guardian, BBC News, Al Jazeera de Londres. Al também. Jazeera de Washington DC também, teve outra menina que foi. Enfim, é um leque de oportunidades. Total. O Gabriel respondeu: quais foram as suas atividades extracurriculares no ensino médio? Eu participei, eu dancei por muitos anos, então essa foi uma das atividades extracurriculares que eu coloquei. Eu trabalho, porque como tive 2 gap years, eu trabalhei como fotógrafa, como numa lojinha de doces e como professora de inglês. Então, nesse último ano, o ano da minha candidatura, eu tive 3 empregos para poder poupar dinheiro para pagar os testes e tudo mais, todas as despesas. O que mais eu coloquei? Coloquei curso de inglês, coloquei curso de espanhol, dança, já falei. Não me lembro. Teatro não. E vocês? Tá. Eu coloquei o hipismo, teatro. Teatro eu fiz no ensino fundamental, o hipismo no ensino fundamental e no médio. E eu coloquei também as atividades extracurriculares que eu fazia no colégio militar, né? Os serviços militares, né? As nossas obrigações que a gente tinha no colégio. Eu sempre participei do clube de teatro. Eu já participei com produção também, que tinha na escola mesmo. Deixa eu ver o que mais. Eu fazia inglês, já fiz Cambridge. Eu dançava também. Deixa eu ver. Fiz um curso também de redação já, que também vale. Acho que é isso, assim, basicamente. Não lembro mais direito. Uma coisa que eu acho legal falar é que todo o processo de candidatura está no site da universidade, então, porque a gente já está chegando nos 55 minutos de transmissão mesmo, que, né, tem demorado para a gente se entender aqui com a live. Coisas assim para a gente terminar, resumir, não precisa ser milionário ou crânio para conseguir passar numa universidade. Não é impossível. No exterior. Estamos aqui. Isso. Então não é impossível, porque eu achava que fosse impossível. Todas vocês acham também, e não é impossível. Mas é preciso muito planejamento, determinação, estudo, disciplina e vontade, persistência. Porque eu estudou pra caramba. Eu não candidatei só para essa universidade, eu candidatei para outras várias nos Estados Unidos e recebi vários nãos. Então, sempre há uma luz no fim do túnel. E é isso. Né? Não desista. Não desista. A Giovana escreveu: como vocês correram atrás de bolsas de estudo? Isso é muito legal falar. Isso. Tá, então, aqui no Catar tem duas a bolsa de estudo envolve 2 coisas. Uma que é a de necessidade financeira, que é uma bolsa de estudos mesmo, que tu não precisa pagar, que vem da universidade. E a segunda questão é um financiamento que a Fundação do Catar dá para os alunos. Muito legal isso. Muito legal. É importante, eu acho que é um diferencial. É importante falar sobre isso, porque muita gente desiste, fica assustada, não quer vir por causa desse financiamento, porque é um valor absurdo, né? Que a gente está
devendo. Só que é muito, muito bom na questão, né, no quesito nossa, eu tô meio embolando as coisas, já não sei mais falar português. A Fundação do Catar, então, te dá um financiamento que tu tem que pagar no final dos não é no final dos 4 anos, mas tu vai ter que pagar depois dos 4 anos de faculdade. Só que tu tem 2 maneiras de pagar esse financiamento. Uma é trabalhar para uma das 300 empresas parceiras da Fundação do Catar, ou seja, eles te dão um emprego, tu trabalha para essa empresa, ganha o teu salário e a empresa paga a fundação no teu nome. Exatamente. Só que, tipo, não vão tirar nada, só você vai ganhar esse salário 100%. Você tem que trabalhar o período, só o fato de você trabalhar numa dessas empresas já está pagando a sua faculdade, entendeu? Uhum. E a segunda opção é trabalhar para qualquer outra empresa no mundo que não é parceira da fundação e aí bancar 15% do teu salário mensal para pagar o teu financiamento. Então, esse financiamento ele vai ser pago entre 1 a 6 anos. Então, o tempo mínimo que as pessoas ficam no Catar é 5 anos e o tempo máximo são 10 anos. Mas cada caso é um caso, então, varia muito, né? De aluno para aluno. E se for comparar com, por exemplo, que no Brasil tem o FIES, que é o que eu gosto de comparar bastante, que no FIES, quando você termina, você tem que pagar para o governo com juros, e você tem que pagar em dinheiro. Você passa o resto da sua vida... Você paga o resto da sua vida pagando. Pagando a faculdade. Aqui não, aqui você vai trabalhar ou com o seu serviço, se você preferir ficar aqui, ou se você quiser sair daqui, uma mínima parte, entendeu? Então, é um programa muito legal. Você me corrige se estiver errada. Mas não necessariamente você precisa trabalhar com o Catar. Você tem que trabalhar dentro dessas 300 empresas. Às vezes, uma dessas empresas não é aqui no Catar. Pode ser em outro lugar. Então, você não precisa ficar preso ao Catar. Isso varia de cada caso. Isso aí é no final lá do processo já. Então, o que a Letícia quis dizer é que, por exemplo, a Qatar Airways é parceira da Fundação do Catar. Só que a Qatar Airways não tá só no Catar, entendeu? Ela tá na Inglaterra, tá no Brasil, tá na Austrália. Então, trabalhando para uma dessas empresas, mesmo não sendo aqui no país, tá contando para pagar o teu financiamento. Pois é. Qualquer coisa, podem falar com a gente. Onde é que a gente vai deixar essas informações para as pessoas? Vamos fazer um momento jabá aqui. A gente tem um grupo, uma página no Insta que se chama Brasa Catar, é bem simples. A gente é o primeiro clube de brasileiros e latino-americanos, como eu já expliquei, porque não tinha a representatividade brasileira não é tão grande. Somos o primeiro no Oriente Médio. A gente está localizado na Northwestern University, em Catar, mas é aberto para todas as nacionalidades e para todas as pessoas da Education City. Um alô para o Rafael, que é brasileiro e estuda na Georgetown, que me ajudou a fundar o clube ano passado. E vou botar aqui para vocês. Olha, verem aí. Brasa Catar. Brasa Catar é o nosso Insta. A gente posta umas coisinhas bem legais. A gente faz uns eventos por semestre. E isso, Brasa Catar com o quê? E esses eventos incluem tipo conversação em português, conversação em espanhol, noite cultural com música, dança, comida. Ai, que bonitinha. Pedido de mãe. Seja amiga e seja que mais? Trabalho voluntário antes da candidatura. Última pergunta. E o trabalho voluntário antes da candidatura? Conta também. Eu fiz 2, se eu não me engano. Um que era no hospital local. E aí a gente ia lá pra fazer, tipo, pra trazer um pouco de alegria para as criancinhas que estavam na UTI. Onde a gente cantava, se vestia de roupa colorida, fazia pintura na mão, no rosto e tal. E eu também fiz trabalho voluntário no lar de idosos, que eu ia toda semana lá, para simplesmente, para que eles tivessem alguém com quem conversar, né? Porque muitos eventos acontecem nesse lar de idosos, mas eles sentiam falta de ter alguém para simplesmente, sabe, trocar experiências. Então, é isso que eu fazia. Que legal.
Pois é, galera, é isso aí. Oi, Leite, Sigam tô o com Instagram. saudades, diz a Leite. Ah, Giovana. Também, ela tá nos Estados Unidos. Ah, que Que legal. legal. Enfim. E Então, galera, qualquer coisa, entrem lá no Brasa Catar, podem falar com a gente. uhum, Acho que tem a última. Posso Mandar me tirar dúvidas, sabem Pergunta qual sempre. A gente falou isso no início. Aí a live acho que vai ficar salva aí. Depois você volta que a gente respondeu. Giovana, essa pergunta no pergunta. início. Todos vocês já sabiam. A live vai ficar no YouTube da Brasa, não é? Do Biscuit. O Bisco também. E a gente vai compartilhar depois Também. nas nossas redes sociais. Mas é, galera, muito obrigada por participarem. Muito legal. Acessem o website da NQ para saber mais, para saber os contatos com quem falar, se vocês estiverem interessados. Sigam no Instagram também para ficar sabendo as novidades da faculdade, para vocês conhecerem um pouco mais como é que funciona a nossa rotina. E, por favor, façam perguntas, nos enviem mensagens. Pode falar. Exatamente. A gente tem como Pode comentar? chamar. Se tiver como comentar no final, eu vou deixar o meu. A gente pode deixar nos nossos No e-mails, número, né? Isso, os e-mails. Pra, O Instagram, tudo faz. Pra se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar, né, mais sobre isso, por favor. Vai falar com a gente. Valeu, galera. Um beijo. Beijo. E até a próxima. Obrigada Obrigada por terem assistido. Isso. Tchau. Um monte de carinho.